Sei lá. Vamos ver com o Sérgio Braga? Então, notícias da pecuária no ar, Davi da Luz. Professor Sérgio Braga, good news? No good news. Bad news? Nada de boas notícias, viu, João Batista? Infelizmente, eu chego aqui todos os dias, nesse último mês de setembro e nessa primeira quinzena de outubro, não tenho passado boas informações, o próprio pecuarista bem sabe dessa dificuldade, inclusive de transmitir essas informações. Não é o que a gente gostaria, mas infelizmente a gente tem que relatar o que acontece no dia a dia, da porteira para dentro, da exportação, principalmente do consumo em outras partes do mundo. Agora você estava falando, só para poder antes passar para ti, João Batista, você estava falando da queda registrada no mercado futuro. Tá, você não observou direito, João. O outubro já está em R$330 por arroba para 2022. Deixar bem claro isso aí. Você relatou certinho a queda registrada no mercado do boi gordo a futuro. Sim. E também o indicador. Poucos negócios registrados, baixa liquidez, os poucos que foram registrados mexeram com o indicador ontem, mas isso não significa preços em alta, João Batista. Vamos lá então, vamos às news. Ontem a ministra se prontificou a ir para a China, não recebeu nem a mínima consideração. Aí saiu a manchete de hoje, que o Davi vai colocar na tela, dando conta que o ministério da ministra Tereza Cristina divulgou uma nota liberando, acho que é assim que a gente tem que entender, né, Sérgio? Liberando os produtores e fazer o boi China. Então, se a China quiser o boi daquele padrão deles, não vai ter mais. É isso que a gente tem que entender. E a carne, aí agora há pouco, aí a manchete aí, ó. Não, isso era de ontem, Davi, vamos de hoje. Isso daí ela estava disposta a ir ontem. Hoje já, ninguém deu bola para ela, ela mandou uma determinação tirando a obrigação dos produtores de fazer boi China, fazer boi padrão chinês. E aí, agora há pouco, o seu amigo Iago Travagini estava dizendo para o Alexander Horta do Notícias Agrícolas que aquela carne que estava parada no porto, em destino à China, está indo para a China realmente. Eu não sei se você já tem condições de confirmar isso ou não. Mas vamos lá, Davi, pode botar a manchete aí da China? Pode botar. Tem? João Batista, eu acho que é importante que a gente passe aos poucos, né? 46 dias passados desde o embargo, lá do dia 13 de setembro, a partir do dia 4 de setembro, portanto, as exportações para a China estavam suspensas nesse processo automático, um passo, sem dúvida nenhuma, do acordo cumprido pelo Brasil, caso ocorresse algum tipo de constatação, que foi o que ocorreu, né? Os dois casos atípicos, foi relatado para a China e geralmente a China deveria voltar 15 dias depois, o que não aconteceu. Né? A gente sabe que isso gerou muitas incertezas, também já havia, antes mesmo desse caso, os dois casos atípicos do mal da vaca louca, problemas com contêineres, problemas com fretes marítimos, com as cotações em disparada, tudo isso deve ser levado em consideração, como também a volta de alguns plantéis de suínos na China, ou seja, a China já tinha assumido o compromisso de carne, da compra da carne bovina aqui no Brasil, mas só que começou a haver possibilidades de reduzir ou negociar essa carne que tinha sido embarcada no volume exportado, recorde 130 mil toneladas no mês de setembro. Carne produzida antes do dia 4 de setembro, portanto, bem antes do alto embargo imposto pelo Brasil para as exportações da China. Questões de negócio, a China sempre é habilidosa nesse sentido, não só com carne bovina, mas também, em várias ocasiões, com outros grãos, soja. Né? Agora, João, essa incerteza, a espera pela volta da China às compras, né, não aconteceu. O governo brasileiro, de alguma forma, na habilidade que tem a ministra Tereza Cristina, mandou ou tentou agendar uma reunião na tentativa de reabrir o mercado. A China, bulufas, né, deu as costas aí para o governo brasileiro. E ontem a ministra baixou um ofício, não é nenhum decreto, não é nenhuma obrigação. Um ofício dizendo que, teoricamente, pela interpretação que a gente faz, de que os produtores, a indústria não é obrigada mais a seguir os padrões aí para abate destinado à China. Qual que é o boi padrão China? Lembrando, de 30 meses, no máximo 36 meses, 4 dentes, sem vacinação, sem outros tipos de
que seguem outros protocolos para serem exportados para a China. Ok. A partir de agora, o que se tem é com relação à incerteza. O Iago Travagini, eu acompanhei, sem dúvida, a entrevista dele hoje pela manhã também, junto com o Alexandre Horta, falando exatamente sobre a carne que já chegou lá. E, em alguns casos, já está praticamente para ser internalizada, mas só que existe aquela questão da burocracia. Ou a carne que chegou lá foi produzida, todo mundo sabe, foi produzida antes do dia 4, antes do dia 3 de setembro, né? Mas as autoridades chinesas falam, olha, vocês não poderiam ter embarcado essa carne, que ela foi embargada, teoricamente. Ou seja, não se sabe se a China vai autorizar ou não a entrada dessa carne que foi para os portos depois do dia 4 de setembro, ou seja, embarcou, estavam à disposição, já estavam em frigoríficos, né, nos contêineres aqui no Brasil, produzidos antes do dia 4 de setembro, mas depois do embargo elas pegaram o alto mar e foram lá para a China. E a China agora está querendo discutir se vai devolver essa carne. A indústria, por sua vez, já tem outros destinos, que pode eventualmente direcionar para alguns países asiáticos ou até mesmo retornar parte dessa carne que seria produzida para a China. Trocando em miúdos, João Batista, a China não deu resposta nenhuma, portanto, não há retomada das exportações data estabelecida para essa retomada, e o ofício diz exatamente o seguinte: autoriza os frigoríficos a estocar, né, o produto em confinamentos ou contêineres, em contêineres refrigerados por um período de 60 dias, só nas unidades habilitadas a exportar carne padrão China, ou seja, não pode estocar essa carne em outros locais que não sejam aqueles habilitados, a indústria habilitada para exportar esse tipo de boi padrão China. Ou seja, durante 60 dias, né? E, teoricamente, imagina-se que nesse período possa ter uma solução para esse problema todo, esse imbróglio, como foi as palavras usadas, inclusive, pelo próprio Tiago Travagini. Esse imbróglio parece não ter fim. Esse ofício só traz, de alguma forma, uma resposta ao mercado, mas não traz nenhum alento, porque os preços continuam despencando, João Batista. Então, prestando muita atenção no que você disse, a parte mais importante foi esse final aí, né? Os preços continuam despencando. Então, vamos às cotações de hoje, Sérgio Braga. Ver se melhorou. Melhorou nada, né? Como é que estão os preços? Como é que foram os preços nesta manhã de quarta-feira, Serginho? Olha, das 32 praças pesquisadas pela Scott, 9 apresentaram queda. A Praça de São Paulo, que é a referência do mercado, continua seguindo pressionada. O diferencial de base já é negativo para São Paulo em relação a outras praças, ou seja, tem praças de comercialização de boi gordo com preços acima dos praticados aqui nas referências de São Paulo. Sempre que São Paulo está com um preço melhor do que as demais praças, por causa das exportações, então, referência para as exportações. Portanto, vamos lá. São Paulo, Barretos, Araçatuba, R$ 261 arroba à vista, 263 no aprazo. Espírito Santo, R$ 279,50 à vista, 281,50 no aprazo. Acre, R$ 270 à vista, 272 no aprazo. Sul da Bahia, 271 à vista, 272 no aprazo. Ou seja, pressão, é um momento de reflexão e, lógico, os pecuaristas cada vez mais terem que fazer uma gestão cada vez mais na ponta do lápis dessa atividade que realmente teve alguns períodos aí que foram marcados por uma margem positiva, mas uma situação como essa faz muita gente repensar a atividade e até mesmo buscar os mecanismos aí de proteção contra essa oscilação, volatilidade que se abateu no mercado. A China é a solução? 4 bilhões de dólares exportados para o ano de 2020 para a China. Não é uma cifra desprezível, pelo contrário, é um grande parceiro. Lembrando que nessa situação, as ações aí da indústria frigorífica acabaram, por sua vez, sendo pressionadas também no mercado depois de uma alta recente. João Batista. Ok, Sérgio Braga, fazer o quê, né? Vamos em frente, vamos esperar. Amanhã é outro dia. Obrigado, Serginho, até amanhã, vamos em frente. Vamos em frente, um abraço, até amanhã, João.